Oi, gente. A Dai caiu. Mas a gente tá voltando agora. Vou chamar o Marcelo. Vou chamar a Dai pelo perfil pessoal dela. Vamos. Marcelo tá entrando. Esperar a Dai. Oi. Olá, Andressa. Eu preferi chamar. Tivemos um probleminha, né? Eu acho que a internet da Dai não tá muito boa. Aí eu chamei pelo meu que tá mais estável. Porque aí se ela tiver problema, não cai a live. Mas continue, estava falando. Assim, então, como aquela ilustração, que eu não sei se é a história verídica ou se é só uma ilustração, né? Daqueles gêmeos que tiveram uma tragédia familiar, né? De abandono, de negligência dos pais. E aí, de repente, aqueles dois gêmeos que passaram pela mesma tragédia familiar seguiram rumos diferentes na vida. Um prosperou, o outro venceu, se transformou, constituiu família, e o outro caiu na vida louca, se destruiu nos vícios, né? Destruiu com a sua vida. E aí, quando foi perguntado para cada um por que eles tiveram destinos tão diferentes, né? Aquele que teve uma vida próspera, saudável, disse: olha, eu passei por uma dificuldade quando era criança e aquilo me serviu de combustível porque eu não queria aquilo que meus pais fizeram, eu não queria para mim. E o outro falou o seguinte: não, foi porque eu passei tudo aquilo que eu passei na minha infância que eu me perdi na vida. Né? Então, veja que Sim. duas pessoas, se for uma ilustração, acho que ele ilustra uma grande verdade. As pessoas passam por uma mesma circunstância diversa, mas elas escolhem seguir caminhos diferentes. Então, que história que eu conto da minha história? Né? Que versão que eu conto da minha história? Eu consigo ter uma palavra que está na moda, que é ressignificar, mas eu acho que ela é muito positiva, de eu pegar uma experiência amarga da vida e dar um outro significado. Procurar ressignificar aquilo, dar um significado mais positivo e não somente um significado só negativo. Né? Porque isso me dá chance de ser curado, de ser transformado e de dar prosseguimento à vida. Né? Sim. De seguir, porque muita gente precisa prosseguir na vida, seguir adiante. Mas não consegue por quê? Porque está preso a fatos do passado que ainda continuam massacrando a pessoa. Exatamente. Essa história eu ouvi no meu primeiro semestre da faculdade, e aí eu só vou dar assim, uma outra versão desse final, que é bem parecido, mas talvez fique mais claro para algumas pessoas. Como você falou, um irmão. Os dois cresceram numa família que o pai era muito alcoólatra, e aí um dos irmãos não bebia e teve uma vida próspera, e o outro irmão também se tornou alcoólatra. E aí, quando foi perguntado pro irmão alcoólatra, mas por que que você se tornou alcoólatra? Ele, meu pai bebia muito, então eu também segui essa vida. E aí, quando foi perguntado pro irmão que não bebia, ele falou, não, meu pai bebia muito. E eu não queria ter uma vida como a dele. Então eu não bebo. Então é o que você falou, assim, é a mesma história, com dois resultados completamente diferentes, baseados simplesmente na decisão e na interpretação de quem viveu a história. Então, o irmão seguiu o exemplo e foi na mesma vida. O outro irmão tomou uma decisão e falou: não quero isso pra mim, e tomou um rumo diferente. É por isso que eu acho que esse trabalho cognitivo é muito importante. Inclusive, a psicologia positiva e a terapia comportamental cognitiva andam de mãos dadas. Né? Elas são, em certos aspectos, elas são até um pouco parecidas. Essa questão de você ressignificar a sua história, ressignificar o seu passado, dar uma conotação um pouco mais positiva nas experiências amargas da vida. Sim. Daí a gente estava aqui contando como uma mesma experiência pode gerar dois resultados completamente diferentes, dependendo da pessoa que passou por essa experiência. Puxa do script pra gente, próximo assunto.
Será que ela tá ouvindo a gente? Xiii. E eu nem tenho script aqui, deixa eu achar. Vocês duas são de Brasília, ou Andressa? Sim, nós duas somos de Brasília. A gente se conheceu através da UNB, porque eu tenho a autoria de um projeto lá de habilidades sociais, e a Dai fez parte. E aí, quando... Na pandemia, a gente estava reformulando... Antes da pandemia, na verdade, a gente estava reformulando material para criar uma versão infantil. E aí deu errado por uma série de fatores, mas através desse projeto eu conheci a Dai. E aí, quando eu decidi tirar a Socialize do papel, que era um projeto meu, eu chamei a Dai comigo. E deu muito certo, porque eu sou muito... Tá nas minhas forças, né? A criatividade. Então eu tô ali a mil o tempo todo criando coisas novas. E se eu não tenho uma pessoa como a Dai pra me colocar no eixo e falar, não, mas primeiro isso e aquilo. Foco. Eu não dou conta. E a Dai me complementa muito nisso, assim. Se não fosse por ela, a Socialize não teria nem saído do papel. Que legal. Sim. Depois, viu, Daiane, o Andressa, manda no meu WhatsApp as suas 5 forças de assinatura, que eu vou mandar para você uma foto de cada página, que é uma visão panorâmica de cada força da sua força de assinatura. Eu vou mandar para você daquele livro que eu falei do Ryan Niemek, que é as intervenções em forças de caráter, tá bom? Ah, que interessante. O que a gente está esquecendo de falar aqui, que está no nosso script, sobre como esse conhecimento facilita no lidar com a pandemia, que é a nossa realidade atual, né? Sim. Quando você me mandou esse script, eu estava aqui trabalhando nele, eu vou sugerir o seguinte, né? Nós temos aqui 24 forças de caráter, né? De 6 virtudes, né? Então, cada virtude tem lá as suas forças de caráter. Eu vou pedir para você, o Andressa, eu não sei se você está com todas as 24 forças aí, você escolher uma dessas 24 forças que você achar interessante para a gente falar como que essa força pode ajudar as pessoas no enfrentamento à situação da pandemia. Porque, por exemplo, de repente, tem uma força de caráter lá que não faz parte das minhas forças de assinatura, mas de repente é uma força que eu preciso lançar mão dela, eu preciso utilizá-la. Tá? Por exemplo, suponhamos que a perseverança é uma das minhas forças de assinatura, uma das 5 primeiras. Mas se não fosse, se ela não fosse, eu ia precisar dela. Né? Eu ia ter que focar a minha visão, a minha atenção nessa força, porque é uma força muito importante nesse momento. Sim. Eu estou abrindo aqui as 24. Perguntar. Uma coisa muito legal para a gente falar nesse momento, o Andressa, pensando que as forças podem ser úteis, né, fazendo uma interface com as habilidades socioemocionais, acho que é importante a gente falar sobre as características das forças de caráter, né, dentro dessa teoria da psicologia positiva. Primeiro, refletem a nossa identidade pessoal, né, as 5 primeiras. Segundo, são características ou capacidades positivas que são pessoalmente enriquecedoras. Então, as forças de caráter nunca vão me diminuir, ou diminuir o outro, quando estão em equilíbrio, quando elas não estão nem superutilizadas, nem subutilizadas. Tá? Produzem resultados positivos para mim e para os outros. Isso também é importante. Tá? E contribui para o bem coletivo. Então, uma força de caráter, dentro da teoria da psicologia positiva, só será uma força de caráter se contribuir para o bem coletivo. Caso contrário, não é. Então, essas 24 forças de caráter, elas foram encontradas em todas as culturas do mundo, numa pesquisa que fizeram há mais de 20 anos, né? Elas foram encontradas em todas as culturas do mundo e elas possuem essas características. São forças por quê? Porque elas não diminuem nem a mim mesmo, nem o outro, e contribuem para o bem coletivo. Muito interessante. Eu queria saber um pouco mais sobre a força da vitalidade. Sim, essa força é uma força importante, tá?
Porque vamos pensar como que a pandemia ela tem afetado o ânimo das pessoas. Quando a gente fala em vitalidade, o que vem à nossa mente? Energia. Energia, né? Vontade de fazer as coisas, motivação, né? Também tem a ver com a questão da saúde física, né? Mas aqui a gente está falando mais da vitalidade no sentido de virtude, né? Como uma força de caráter, né? E a vitalidade, ela faz parte da virtude da coragem. Porque dentro da teoria das forças de caráter, você tem 6 virtudes, e cada virtude tem lá as suas forças de caráter. E a vitalidade, ela está dentro da virtude da coragem. Então isso é muito significativo. Então vamos imaginar, Andressa, como que a pandemia está afetando a motivação das pessoas, o humor das pessoas. Né? Como que as pessoas estão mais tristes, mais depressivas. As pesquisas têm apontado o seguinte, que a pandemia agravou o estado clínico, psicológico, daqueles indivíduos que já sofriam de transtornos psicológicos, transtornos mentais, como as principais, né? A ansiedade e depressão. Então, as pessoas que sofriam de ansiedade e depressão tiveram os seus quadros agravados durante a pandemia. E pessoas que não tinham esses quadros, esses transtornos, passaram a ter durante a pandemia. Por conta desse quadro todo que a gente está assistindo, né, de isolamento social, mudança nos relacionamentos. Foi uma mudança muito rápida, muito brusca. Né? Há um ano atrás, de repente, pronto, agora a gente não abraça ninguém, não beija mais ninguém, não sai de casa. Né? E os que saem têm que enfrentar o perigo do vírus, pegando trem, metrô, uma loucura. Né? São as incoerências da pandemia, né? Então, a questão do desemprego, aí vieram as mortes, as infecções, as mortes, as perdas de vidas que são as maiores perdas econômicas, perda do trabalho, diminuição do padrão de vida. Então, imagina o quanto que isso está afetando a vitalidade das pessoas. Né? Como isso está abatendo emocionalmente as pessoas. Então, é muito importante, nesse momento, nesse quadro que estamos vivendo, a vitalidade. Né? Então, é preciso reagir. É preciso reagir. Né? Então, como que eu posso reagir? Tá, ok, esse quadro todo está me deixando um pouco mais triste, um pouco mais depressivo. Veja bem, o que eu vou dizer não é para pessoas que estão enfrentando... que estão passando por tratamento clínico, tá? Você vai entender o que eu estou dizendo. A pessoa está enfrentando um problema, um episódio depressivo, tem lá um quadro patológico de depressão. Não adianta você querer pedir para a pessoa fazer uma coisa que ela não consegue. Né? Então você tem que respeitar o estado daquela pessoa. Tá? Então o que eu vou falar é para pessoas que não estão em tratamento clínico, tá? Porque se a pessoa está em tratamento clínico, ela tem que lidar com isso lá com o seu profissional, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, né? Mas o fato é que mesmo as pessoas que não passam por problemas mentais, distúrbios psicológicos mentais, isso tem afetado o humor, o ânimo de todos nós, né? Vamos ser sinceros, né? Então, mas o que eu posso fazer? E aí vai o autoconhecimento. O que eu faço que me dá satisfação? O que eu faço que me faz me sentir vivo? O que eu realizo no meu dia a dia, mesmo que seja uma pequena coisa que me faz me sentir realizado? Pode ser um prato de comida, uma refeição, né? Pode ser ajudar a olhar o sobrinho, né? Sei lá, fazer uma pequena ação para outra pessoa, ler um livro, né? Uma atividade física, né, que aumenta aí os níveis, né, hormonais do prazer. Então, a gente buscar pequenas ações que vão aumentar a nossa vitalidade, que vão produzir em nós, né, reações bioquímicas do prazer, como serotonina, a endorfina, né, que vão trazer uma satisfação maior para a gente.
Eu não sei se você concorda, se você discorda do que eu estou Não, falando. concordo plenamente. Está fazendo Eu acho sentido. eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente querem saber quais são as 24 forças. E aí, então, pensei na gente fazer uma dinâmica. Eu vou falar a força e você fala uma palavra para descrever essa força. Jogo assim, bate e pronto. Pode ser? Uma palavra, não entendi. Por força. Eu vou falar o nome da força e você fala uma palavra que você acha que descreve. Tá, vou deixar mais fácil. Uma frase, uma pequena frase. Senão não vai dar tempo Tá, da gente falar de todas. Beleza? Vou colocar beleza, aqui na vamos lá. ordem que tá o meu, mas assim, é só pra ficar mais fácil. Amor. Amor, autocuidado e cuidado com o outro. Ótimo. Critério. Critério, poxa, essa é difícil, hein? Uma frase para critério. Sabedoria em toda situação. Perdão. Perdão, libertação. E cura. Perspectiva. 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 Todos os ângulos. Criatividade. Criatividade, mente aberta para o novo. Gratidão. Gratidão, reconhecimento. Pelo reconhecimento pela dádiva dada pelo outro. Esperança. Esperança, acreditar no amanhã e ir em busca dela, em busca dele. Curiosidade. Curiosidade, buscar o novo com sabedoria. Integridade. Integridade, honestidade, sempre. Consigo mesmo e com o outro. Justiça. Fazer o certo com imparcialidade. Apreciação da beleza. Apreciação da beleza. Eu tive uma cliente que tinha essa força de caráter, era mais de uma. Apreciação da beleza. Olhar o belo com gratidão e prazer. 12. Bravura. Bravura. Eu tenho a força. 13. Inteligência social. Inteligência social. Eu te compreendo e te respeito. 14. Prudência. Prudência. Autocuidado. 15. Trabalho em equipe. Juntos somos mais fortes. 16. Generosidade. Generosidade. É melhor dar do que receber. 17. Espiritualidade. Espiritualidade. Deus é bom o tempo todo. 18. Liderança. Liderança. Influência e não controle. 19. Amor ao aprendizado. Amor ao aprendizado. Um eterno aprendiz. 20. Perseverança. Perseverança. Desistir jamais. 21. Vitalidade. Vitalidade. Força com alegria. 22. Humor. Humor. Tem a capacidade de rir de si mesmo. 23. Humildade. Humildade. Humildade, a frase é a seguinte:
Nunca pense que você é melhor do que os outros. E nem menor do que eles. 24, autocontrole. Autocontrole. No sinal amarelo, pise no freio. Muito legal, são essas então. Eu adoro fazer esses jogos rápidos, assim, que dá pra gente ver bem. Inclusive, depois eu quero cortar esse trecho pra gente repostar, porque eu acho que ficou muito bom. Olha, alguns foram difíceis, hein? Alguns foram, né? Mas é engraçado como dá esse sentimento, assim, de... É um calorzinho, né, quando a gente consegue fazer algo assim, porque você usou as suas forças para fazer essa dinâmica, e eu também estava usando a minha força da criatividade para estar aqui, para criar a brincadeira, para trazer essa reflexão. E eu espero que quem tenha assistido também tenha sentido essa coisa, assim, né, que a gente... Eu não sei nem o nome que a gente dá para isso. Tem nome na psicologia positiva, dessa satisfação quando a gente usa nossas forças? Sim, é a realização, né? A realização é uma das... É uma das 5 elementos do florescimento, né? E também o engajamento, porque o engajamento está ligado à teoria do flow, né? Não sei se você já ouviu falar da teoria do flow, que tem a ver com o engajamento, que é quando você está fazendo uma atividade que o tempo para, você não vê o tempo passar. De tão envolvido, engajado que você está naquela atividade, naquela realização. Né? Usa-se muito a figura do pintor, né, de quadro, que ele está ali pintando, ele não vê a hora passar. A gente espera que as pessoas que estejam assistindo a nossa live entrem em flow. Né? Sim. Só que o flow, ele não acontece nem numa atividade extremamente fácil, porque se tornaria enfadonha, e nem numa atividade extremamente difícil, porque ela seria desestimulante. Então, e também não é necessariamente uma atividade prazerosa, ela pode ser também, mas não necessariamente. Mas é aquela atividade que ela te... qual seria a palavra? Ela te desafia a você realizá-la. Né? Você pode até sentir dor no flow, mas ela está te desafiando e você está vendo que você é capaz e aquilo te envolve, aquilo te abraça, e quando você vê, você e a atividade é uma coisa só. Nas abordagens responsivas, que eu trabalho com autismo, né? Então eu trabalho com habilidade responsiva, com abordagem responsiva, a gente chama isso de altamente conectado. Então é quando a gente tá ali na brincadeira, a gente dá o desafio, a criança responde, a criança ou o adolescente ou o adulto, né, dependendo de quem você está trabalhando, responde sem nem ver. É uma coisa que é difícil para ela, porque é uma meta, mas ela tá tão motivada, ela tá tão engajada, que ela vai, e a gente se perde no tempo, a gente se perde no espaço. Isso é bem legal. Cada abordagem traz um nome, mas no fundo o sentimento é esse. É a mesma coisa, né? Sim, é a mesma coisa. Muda o nome, mas a experiência é a mesma. Isso mesmo. Eu quero agradecer demais pela live. Eu quero pedir desculpas. A Dai pediu pra eu avisar que a internet dela caiu e ela não conseguiu voltar. Mas Uma tá pena, aqui no viu? nosso coração. O começo foi ótimo com ela aqui. E semana que vem ela tá aqui pra gente conversar sobre leitura e habilidades sociais. Como a leitura pode impactar a nossa aprendizagem de habilidades sociais. É uma live assim que eu tô ansiosa, porque vai ser com o criador do maior clube de leituras de Brasília. Olha Então, que legal. assim, a gente tá super empolgada. A Dai já fez parte desse clube de leitura antes da pandemia. E assim, a gente vai conversar sobre livros, sobre habilidades, sobre aprender habilidades através dos livros. E eu tô super empolgada, mas acima de tudo, eu tô empolgada por causa da live de hoje mesmo, que foi ótima. Obrigada demais, Marcelo. Eu adorei te conhecer, adorei a reunião que a gente teve, a live hoje. Espero que a gente possa conversar mais vezes, fazer mais trocas. Eu tô completamente disponível, a Socialize está completamente disponível para o que você precisar. Estamos aqui. Andressa, eu quero agradecer de coração você e a Daiane. Infelizmente, ela não conseguiu terminar conosco aqui, mas eu quero agradecer de coração vocês duas. Me senti muito honrado, muito feliz pelo convite. Foi um bate-papo aqui muito gostoso, muito agradável, uma troca muito enriquecedora. E eu espero ter contribuído com vocês, com a Socialize e com o público de vocês, tá bom? E podem vocês também contarem comigo quando precisarem, tá bom?
Ah, só uma última coisa que eu acho que todo mundo ficou com vontade de saber as próprias forças, né? Então, quem quiser, manda um oi pra gente no direct, que a gente manda o link pra vocês fazerem o teste de vocês. Tá? Tanto pra mim, pra Socialize, pro Marcelo. Manda um oi e fala: oi, eu quero saber as minhas forças. E a gente manda pra vocês. Ou então, quem estiver assistindo depois, comenta aqui no vídeo. Quero saber as minhas forças. E a gente manda direto pro direct de vocês. Beijos, Marcelo. Obrigada demais. Tem pessoal aqui agradecendo, elogiando, aplaudindo. A Thelma dando oi. Thelma, você chegou um pouquinho atrasada, mas vai lá no nosso IGTV que vai ficar salvo na Socialize. Um grande abraço. Beijo. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.